Graça e paz, meus amados. Bom dia. Vamos meditar na palavra do Senhor, porque ela tem muito a nos instruir. E sabemos que há coisas que nós devemos cuidar muito, porque a palavra do Senhor nos diz em relação ao nosso inimigo: vigiai e orai. Então precisamos vigiar com o nosso inimigo, vigiar, evitar ações, evitar que na nossa vida espiritual hajam portas abertas para que o inimigo possa agir, e jamais brincar com o pecado, brincar com as coisas que desagradam ao nosso Deus. Não, nós temos que ter essa vigilância. Se somos cristãos firmados em Deus, precisamos estar vigilantes o tempo todo. Na passagem em que Paulo foi enviado para a Itália, em Atos, no capítulo 27, nós sabemos que Deus é onipotente, onipresente, e ali ele deu a garantia absoluta de que ninguém do navio se perderia. Mas nós vemos também aqui no texto que Paulo disse ao centurião que se os marinheiros saíssem do navio, seus soldados perderiam a vida. E desse modo, segundo o que Paulo havia dito, os soldados impediram os marinheiros de deixar o navio e todos chegaram na terra a salvo. Deus cumpriu exatamente a sua palavra, a sua promessa, por meio da advertência de Paulo e da escolha que os soldados fizeram. Nós podemos ver aqui em 27, nós podemos ler do versículo 27 ao 34, onde fala desse naufrágio, desses ventos fortes. E o que hoje eu quero falar com vocês é que depois da luta que eles travaram ali com um forte temporal, há outra guerra que veio depois dessa. E nós podemos ler aqui em Atos, no capítulo 28, quando eles já estavam na ilha de Malta, no versículo 1: uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Seguindo, os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão de Paulo. O que fizeram mesmo os bárbaros ali? Prepararam a fogueira, receberam todos. Os tripulantes, estava muito frio, e nós podemos ver que ali, neste lugar, a história conta que Paulo estava juntando um feixe de gravetos para ainda jogar mais ali naquele fogo, quando uma víbora, fugindo do calor, agarrou-se à sua mão. Nós podemos perceber que essa foi outra prova na vida de Paulo, para a edificação dos demais, mostrando a todos que vale a pena servir ao Deus vivo. Mas os habitantes da ilha, porque não conheceram a Paulo, viram aquela cobra presa na mão de Paulo, começaram a imaginar coisas horríveis e comentaram uns com os outros: certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. No capítulo 28, verso 4. Imediatamente começou um julgamento, onde os homens de Malta começaram a murmurar e fofoquear uns com os outros, chamando ele que provavelmente seria um assassino, sendo que se salvou do mar. Veio ali um animal, uma víbora, que não o deixaria fugir da justiça de Deus, e que neste momento havia lhe alcançado. Mas Paulo, diante de tudo isso, fofoca, acusação e injúria, ele não se apavorou, não deu alarde nenhum, não gritou. O único gesto foi:
sacudiu a cobra, logo jogou-a no fogo e não sofreu mal algum. Porém, ali, aquele povo que estava em Malta acreditava que Paulo em algum momento para outro ia cair morto no chão. Eles esperavam por um bom tempo e aí eles perceberam que nada de anormal aconteceu com Paulo e aí finalmente eles acabaram mudando de opinião a respeito de Paulo e passaram a exclamar que ele era um Deus, como se vê no verso 6. A experiência do naufrágio foi extremamente traumática, cansativa, cheia de perigos, e então descansar era tudo que aqueles homens precisavam antes de prosseguir a sua viagem em direção ao destino que lhes era conferido. Estava escuro, estava frio, e o apóstolo então naquele momento resolveu acrescentar mais lenha naquela fogueira. Por isso, note que a vida de Paulo passa por uma série de eventos nessa viagem. Essa viagem parecia que não ia terminar mais. Era um problema em cima do outro, por isso não se apavore. Se você tem uma vida com Cristo e surgem turbulências, Paulo passou o mesmo. Entre os gravetos secos havia uma víbora camuflada. Mas como Paulo bem sabia de quem ele era e a quem ele servia, Paulo não se deixou abater, e muito menos por uma víbora, e muito menos pela opinião dos outros. Por isso, saber quem você é, saber a quem você serve, saber quem é o teu Deus, faz toda a diferença na tua vida. Vai fazer com que a tua história seja autêntica e que você jamais se abale com o julgamento dos outros. Mas eu quero te pedir, você sabe mesmo quem você tem sido? Quem é o teu pai? Qual é a tua identidade em Deus? Porque é isso que vai te defender do veneno das víboras que vão surgindo ao longo do teu caminho. Todos ali esperavam que Paulo morresse, mas ele, de um modo simples, cautelar, sacudiu aquela víbora lá na fogueira e agiu como se nada estivesse acontecendo. Infelizmente, quando nós não estamos em Cristo, a nossa fé, ela não alcança o ápice que precisava. E aí muitas pessoas passam a acreditar, duvidar que possa haver um sobrenatural, que possa haver um livramento da parte de Deus. Mas de repente, veja ali o que eles viram. Paulo não era mais uma maldição. Agora eles já estavam chamando de Deus. Agora, meus queridos, vamos ver espiritualmente essa história com os olhos espirituais da nossa fé. Veja que ali o clima frio fez com que Paulo se preocupasse em ajuntar esses gravetos para alimentar o fogo, para que esse não se apagasse mais. A fogueira já estava acesa. Paulo conduzia gravetos secos para adicioná-los ao fogo, para que esse fogo aumentasse. Mas aqui, meus queridos, traçando um paralelo espiritual, nós podemos entender que a frieza espiritual não deve permanecer em nossa vida. A frieza espiritual não deve permanecer na nossa igreja. Todos nós precisamos manter aceso o fogo do Espírito Santo em nós, ardendo em nós. Todos nós precisamos alimentar esse fogo com os gravetos da oração, do jejum, da consagração, da leitura e da prática da palavra de Deus. Aleluia! Deus está à procura de homens, mulheres que sejam realmente dispostos a juntar gravetos para alimentar o fogo do Espírito Santo
e extinguir toda a frieza espiritual do meio do povo de Deus, do meio da sua igreja. Um povo que clama pelo Espírito Santo, que deseja ser revestido pelo Espírito Santo. Nós vemos aqui que momentos difíceis, tanto com o naufrágio, como situações traumáticas em nossa vida, podem levar até a morte, se não estivermos vigilantes. Mas nós sabemos, bem mais do que estão no mundo, que Jesus pode nos proteger, Ele pode mudar nossa história, Ele pode trazer anos de vida plena e abundante. Sabemos que o Espírito Santo, nosso Consolador, nos momentos de adversidade, de confronto, de julgamento, de luta, Ele está conosco para nos fortalecer com seu fogo, e nenhum mal chegará à nossa tenda. A palavra nos garante isso. Por isso entenda, querido, que enquanto houver gravetos para queimar, o fogo não vai se apagar. Você, meu querido, minha querida, você nasceu para vencer em meio às víboras. Porém, é preciso que permaneça aceso o teu fogo, o fogo do Espírito Santo, porque os que desistem tornam-se como cinzas. Está escrito em Provérbios 26, sem lenha o fogo se apagará. Sem consagração, sem busca, sem entrega, sem oração, sem jejum, sem estudo da palavra, o fogo se apagará e estaremos sujeitos a todos os ataques das víboras que nós vamos encontrar ao longo do caminho. Os demônios, o nosso inimigo, ele está ao nosso redor e ele quer destruir a nossa vida. Mas quando estamos preparados, nós temos a certeza de que o Senhor nos protegerá. E sabendo disso, mantenha o seu fogo aceso. Nós lemos em Levítico que diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Por isso, faça a tua parte. Junte os seus gravetos e o fogo de Deus permanecerá aceso sobre a tua vida. Essa víbora que nós lemos aqui na passagem de Atos, que estava entre os gravetos secos, é um símbolo da ação de Satanás numa tentativa de se esconder e de atacar de surpresa os servos de Deus. Por isso, quando essa víbora é levada ao fogo da presença de Deus, ela não resiste. O calor do Espírito Santo gera um incômodo, tanto fazendo com que o inimigo se manifeste e parta em retirada. E do mesmo modo, é com você. Esteja queimando, a unção que estava sobre a vida de Paulo era muito mais forte do que aquele veneno daquela serpente. E assim acontece com todos nós, com todos aqueles que estão cheios do Espírito Santo. Aleluia. O fato dessa víbora abocanhar a mão de Paulo, isso nos ensina que o tempo todo Satanás está ao redor. Ele tenta nos frear, ele tenta nos paralisar, ele tenta inutilizar a nossa ferramenta de trabalho. Ali no caso de Paulo, eram as mãos, a vida de Paulo. A palavra nos diz que quando Paulo foi orar pelo pai de Públio, dono da ilha de Malta, ele usou as suas mãos. Ele impôs as suas mãos. E está escrito no versículo 8: todavia, seu pai estava muito enfermo, acamado, sofrendo com febre e desinteria. Paulo então foi fazer-lhe uma visita e logo depois de orar,
impôs-lhe as mãos e o curou. Por isso entenda, meu querido, que a mordida não aconteceu somente pelo fato da víbora fugir do fogo. Não. Foi um golpe de retaliação. Foi um golpe de tentar impedir uma ação, uma imposição de mãos, ou seja, um último golpe antes de ela ser derrotada. E como Paulo, ele não se importou com aquela ação da víbora, de pronto logo a jogou lá no fogo, que é o lugar onde ela deve estar. Deve ser a nossa atitude também. Não brinque com as cobras, não brinque com as víboras. As víboras não podem ficar penduradas em nossas mãos, nos impedindo de orar, nos impedindo de erguer as mãos, decretando milagres. A cobra não pode nos impedir de fazer a obra que o Senhor tem proposto em nossas vidas. Ali Paulo impôs-lhe as mãos e o curou. Há pessoas agindo como víboras, sendo usadas como instrumentos de Satanás, destilando seu veneno, prejudicando os ungidos de Deus de várias e várias formas. Mas existem também pessoas, por não vigiarem, acabam até destilando esse veneno, essa tristeza sobre o seu líder ungido. Acabam destilando injúrias, acabam provocando tristeza no seu líder. Infelizmente, sim, existem os que não vigiam, e eles mal sabem que enquanto que eles não vigiam, eles mesmos estão impedindo o seu milagre de vir em direção a elas. Mas mesmo assim, você que é fiel, que talvez já tenha sido atingido por pessoas que são instrumentos de Satanás, não desista. Você pode até ser atingido, porém para estas víboras tem o fogo e o poder do Espírito Santo para as consumir. Fica a dica importantíssima: com as víboras não se brinca, não se perde tempo, nem podemos negligenciar as suas ações. Não se pode dialogar com as víboras, porque elas devem ser lançadas no fogo, porque lugar de víboras é no fogo, entre gravetos secos, um lugar onde não atingem os ungidos do Senhor. Traçando aqui um paralelo com a nossa vida espiritual, entendemos que estar seco é estar sem vida, como aqueles ossos estavam naquele vale, totalmente sequíssimos, sem vida. Mas essa víbora ali no meio daqueles gravetos secos é um símbolo da ação de Satanás na vida de uma pessoa sem frutos, sem oração, sem comunhão e sem discernimento espiritual. Quando essa vida é levada ao fogo da presença de Deus, o inimigo se manifesta e parte em retirada. A unção que estava sobre a vida de Paulo era muito mais forte do que tudo isso que o inimigo estava tramando contra a vida dele. Contra o poder do Espírito Santo não há demônio que resista. Não há demônio que resista. Se queremos avivamento, provisão, nós vemos essa experiência. Essa experiência nos ensina que as grandes provações são sinais de grandes maravilhas por parte de Deus em nossa vida. Após essa batalha com a víbora, Paulo se torna a esperança daqueles nativos, e como gratidão pela bênção alcançada, eles tanto honraram quanto supriram todas as necessidades do apóstolo Paulo.
Nós sabemos que o fogo é símbolo do Espírito Santo, que deve ser alimentado pelos gravetos da oração, santificação, jejum, entrega, leitura e prática da palavra de Deus. Entenda, meu querido, que a fogueira do avivamento, ela precisa ser acesa e ser mantida acesa. Caso contrário, vem o inimigo, coloca coisas em nossa mente e aí começa a surgir a frieza, a apatia espiritual, e essas vão prevalecer se nós não vigiarmos. Quem gosta de fogo faz como Paulo. Se preocupa em ajuntar mais e mais gravetos, orar, clamar, suplicar, se entregar, para aumentar mais o fogo e não deixá-lo apagar. Até nem se importa se as víboras morderem, porque elas têm certeza de que estão cheias do poder de Deus e não temem e não dão bola para as mordidas dessas víboras. Para essas víboras, que são os inimigos da obra de Deus, e para aqueles que tocam nos cristãos fiéis e verdadeiros, nos seus líderes, tem fogo de Deus. Por isso devemos vigiar, porque estamos num tempo onde Deus está requerendo arrependimento do seu povo. Os que não gostam de fogo criticarão, julgarão, como fizeram com Paulo. Mas lembre-se, não dê ouvidos às críticas. Não podemos ser parados pelos que pensam ou acham bobagens de nós. Muitos não entendem o que é estar à frente de uma obra de Deus, de salvar vidas. Não entendem a maneira de agir como anjo da igreja, não entendem a maneira de agir conosco e acabam sendo injustos, sendo usados por Satanás para caluniar, injuriar. E então nós temos que ter claro em nossa mente de nos estarmos monitorando todo dia para não deixarmos portas abertas e de nós estarmos nos consagrando, de estarmos em comunhão, entrega total com o nosso Deus, com o nosso amado. Nós devemos ver que quando nós brincamos ou flertamos com o pecado, há consequências terríveis, porque nós podemos ver que o próprio apóstolo Paulo, inspirado pelo poder do Espírito Santo, nos ensina algo muito importante sobre a condição frente ao pecado. Ele falou: portanto, o que vamos falar? Será que devemos continuar vivendo para o pecado, para que a graça de Deus aumente ainda mais? É claro que não, porque nós já morremos para o pecado. Então, como podemos continuar vivendo nele? Como podemos continuar dando atenção a víboras, a agentes de Satanás que querem nos fazer paralisar? E nós podemos ver ainda mais o que é dito também em Isaías: pois os pecados de vocês é que separam vocês do seu Deus. São as suas maldades que fazem com que ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. Daqui entendemos uma lição preciosa: não podemos brincar com o pecado. O pecado é algo gravíssimo, por mais simples que você pensa que ele seja. Ele nos separa de Deus, faz com que as orações nossas não sejam ouvidas. Como é terrível o pecado! E muitos que estão na igreja ainda brincam com o pecado. Muitos estão banalizando a graça de Deus e ainda se esbaldam diariamente em seus pecados de estimação, mas tem consequência. Colhem os frutos desse comportamento quando suas
as suas orações já não passam mais de palavras soltas ao vento. Entenda, querido, o pecado é algo que precisa ser combatido ferrenhamente todos os dias. Não podemos brincar com o pecado, não podemos brincar com as víboras, porque a gente acaba se queimando. Brincar com o pecado significa negociar com Satanás. Vemos que há muitas pessoas fazendo negócios escusos com o adversário quando brincam com o pecado. A Bíblia diz que não devemos dar lugar ao diabo, não devemos dar atenção ao diabo. Sabe por quê? Porque depois, quando você menos esperar, ele já tomou conta da sua vida. Assim é o pecado. Você vai brincando com ele, achando que está no controle, mas quando você percebe, está totalmente controlado por ele. Por essa razão, nós devemos nos render a Deus, porque a maravilhosa graça de Deus quer nos afastar totalmente do pecado. Ela quer nos deixar firmes, fortes, para que o pecado no nosso corpo mortal não reine mais, para que eu e você não obedecemos mais às nossas paixões imundas, carnais. Afinal de contas, se o pecado reinar, Jesus sai do teu trono, da tua casa. E Jesus, se ele continuar no trono, ele é o teu rei. Ele te fortalece. E sendo Jesus o rei, o pecado não pode assumir esse lugar, não pode te prender, te machucar. Amados do Senhor, não brinque mais com o pecado, não brinque mais com as cobras. Nós vimos que Davi brincou e atraiu maldições, dores e sofrimento para a sua vida. Sansão, ele não podia tomar vinho, mas ele, quando flertou com o pecado, teve consequências terríveis. Ele caiu em tentação, perdeu sua própria vida. Quantos crentes sem uma vida plena e abundante temos nas igrejas? Queridos, se ainda houver algum resquício do diabo num cantinho do seu coração em razão de algum pecado, arranque agora mesmo. Entre num período de consagração e com um propósito claro de se aproximar de Deus, para que você seja livre, seja liberto, e que aí você possa conhecer a Deus em toda a sua riqueza do seu caráter e toda a plenitude da sua revelação, e que aí você sinta na tua vida o amor inexprimível de Deus, esse amor que te leva para frente, que te fortalece, que te dá uma vida plena, ampla. Queridos, não podemos ter mais espírito de escravidão em nossa vida. Não podemos mais deixar o diabo nos tocar. Não! O que o Filho de Deus veio fazer? Tirar a maldição, o pecado, o castigo, destruir as obras do diabo. Por isso, hoje, eu e você, cristão espiritual, maduro, não podemos mais viver na prática do pecado. O fruto do Espírito é amor, bondade, misericórdia, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. É assim que precisamos viver, uma vida consagrada ao Senhor e jamais flertar com o pecado, jamais brincar com as cobras que surgem na nossa caminhada. Pense nisso. Deus abençoe você.